Olá, essa aqui é a aula sobre eliminação beta, aula comentada do Estúdio de Química da USP, professor Cássio Diniz Stevani e Eric L. Bastos. Esse material pode ser encontrado, nós estamos seguindo as transparências do livro do Clayden, segunda edição, capítulo 17. Nessa aula nós vamos comentar três tipos de eliminação, E1, E2 e falar um pouquinho sobre E1CB, CB de Conjugated Base. Primeiro vamos ao mecanismo geral E1. O mecanismo geral E1, da mesma forma que o mecanismo de substituição nucleofílica de primeira ordem, a etapa limitante é a formação do carbocátion, né? Aí vem a base, ok? A base vem ali, tira o próton e dá o produto, né? A lei de velocidade da reação só depende da concentração do substrato, ok? Não depende da concentração da base. O mecanismo geral E2, ele ocorre numa etapa só. No estado de transição está envolvido substrato e base, nesse caso, né? No caso de uma substituição substrato e nucleófilo. No caso do E2, a base tira esse próton que está em beta e elimina o grupo abandonador, dando um alceno. A lei de velocidade depende da concentração da base, né, e do substrato, que geralmente é a lei de Alquila, mas não só. Fazer algum comentário sobre os mecanismos, né? Bom, eliminação versus substituição. Nucleófilos que são bases fortes, de novo, todo nucleófilo é uma base, né? Então, nucleófilos que são bases fortes favorecem a eliminação em comparação com substituição. Bases volumosas favorecem a eliminação. Se você aumentou a temperatura, não importa se carbono, substrato de carbono terciário, a eliminação E2 vai ser favorecida. Aliás, E2 ganha sempre a parada quando você comparar entre E1 e E2. Ainda sobre E1 versus E2, inúmeros fatores podem fazer com que uma eliminação ocorra via E1 ou E2. Bases volumosas favorecem E2. Vamos comentar um pouco sobre a estereoquímica. Se você tem um alceno como esse aqui, em que você tem 9 prótons beta que podem ser retirados, e você abstrair qualquer um desses 9 prótons, vai dar o mesmo composto, o mesmo alceno, tanto faz qual próton você tirar, né? Nesse caso aqui é o mesmo conceito, né? Você vai tirar esse próton aqui da direita ou da esquerda, ambos levam a esse alceno aqui. Entretanto, você pode ter situações em que tirar um tipo de próton ou outro tipo de próton leva a produtos diferentes, né? Se você tirar o próton 2, você leva a esse alceno aqui. Se você tirar o próton 1, você leva esse alceno aqui. Veja que o alceno 2 é mais substituído, ou seja, tem mais átomos, grupos de carbono ligados a ele do que o alceno 1, né? Então isso leva a uma diferença de regioseletividade. Qual próton será abstraído regioseletivamente, né? A maior distribuição dos produtos, como eu já falei, aquele que forma em maior quantidade, que forma primeiro, ou seja, tem energia de ativação menor, tá? O mesmo caso, se você tiver alcenos igualmente substituídos, você ainda pode ter a possibilidade de você formar o alceno trans, né, ou o alceno cis. Então, como decidir sobre isso? Primeiramente, sobre alcenos mais substituídos e menos substituídos, né? Alcenos mais substituídos são mais estáveis do que alcenos menos substituídos, né? A estabilidade a gente pode explicar pela maior hiperconjugação. Hiperconjugação é a sobreposição dos orbitais sp3s no orbital π estrela do alceno. Então, quanto mais substituído, mais estável. Olhando isso em coordenada de reação, então, numa reação E1, onde a etapa limitante é a formação do carbocátion, e isso independe se vai dar o menos substituído ou mais substituído, a etapa limitante é sempre a mesma, esse intermediário pode seguir dois caminhos depois de formado, né? Ele pode seguir o caminho aqui de maior energia de ativação,
né? Que é aquela que leva ao seno menos substituído e, consequentemente, menos estável, ou ele pode seguir o caminho aqui do alceno mais substituído, com menor energia de ativação, levando ao seno mais estável. Segundo o postulado de Hammond, quando você estabiliza o produto, você estabiliza o estado de transição, consequentemente, a ordem preferencial é formar o alceno mais estável, daí ele se formar em maior quantidade. Se a gente olhar do ponto de vista de formação de alceno cis e trans, né, forma de novo o mesmo o carbocátion, só que esse carbocátion está no equilíbrio, né, entre dois conformeiros, cujos grupos de maior prioridade pode estar do mesmo lado, dando o alceno Z ou cis, em alguns casos, né, ou você pode formar o alceno trans ou E, que é o mais estável. Novamente, aqui o que decide é a formação do alceno mais estável, que é aquele que tem menos interação estérica, né? Que é o alceno E. E vocês veem aqui que a energia de ativação dele é menor do que a energia de ativação que leva ao alceno Z. Tá? Quanto ao mecanismo E2, ele só acontece se o grupo abandonador e o próton forem antiperiplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano, mas eles estão trans um ao outro, né? Você tem essa outra situação, veja, eles são no mesmo plano, mas são cis um ao outro. Só acontece a eliminação se o grupo de partida e o próton que vai ser abstraído for antiperiplanar um ao outro, né? Que é pela projeção de Newman, dá para ver isso bem. Se for fazer uma reação de eliminação num composto como esse aqui, você tem duas possibilidades. Você pode formar o alceno mais substituído, que é esse 2 aqui, ou alceno menos substituído, que é 1. Veja, o alceno menos substituído é mais instável do que os dois alcenos mais substituídos. Daí formar 81% do alceno mais substituído e 19% do alceno menos substituído, né? E o produto majoritário é aquele que é trans, porque tem menos tensão estérica, é o mais estável dos dois alcenos igualmente substituídos. Aqui a gente pode ver como acontece a reação de eliminação, né, nesse equilíbrio, o alceno, os intermediários aqui, né? Aqui o bromo e o hidrogênio e o próton estão antiperiplanar, né? E isso leva ao alceno cis. Aqui eles estão também antiperiplanar, mas leva ao alceno trans. A projeção de Newman é muito bom para ver isso. Veja, em alguns casos a reação E2 pode ser estéreo específica, ou seja, a partir de um estereoisômero de configuração definida, você forma um produto de configuração específica, né? Só se forma um único estereoisômero. Por exemplo, se você partir desse alceno aqui, desse substrato aqui, para fazer uma eliminação, você vai produzir esse alceno aqui exemplificado. Se vocês olharem esse composto na projeção de Newman, você vê que essa projeção é que o bromo, e o grupo de partida e o próton estão antiperiplanar. Quando ele está antiperiplanar, esse fenil pode estar nessas duas posições. O grupo de maior volume, eles estão trans um ao outro, né? Se você olhar aqui esse outro estereoisômero, né, essa aqui é a projeção dele de Newman. Aqui de novo satisfaz uma E2, porque o grupo de partida e próton estão trans um ao outro, mas nesse caso você vê que os dois grupos de maior tamanho, eles estão tendo uma tensão estérica maior. Então, preferencialmente, a reação vai via esse conformer aqui e não esse aqui, que foi mostrado. Né? Então, uma eliminação E2, ela acontece em ciclo hexanos, da mesma forma que foi falado antes, quando o grupo abandonador e o próton estão antiperiplanar um ao outro.
Okay? Essa condição só vai ser possível quando você tiver o grupo abandonador em axial e o próton que vai ser abstraído em axial. Só vai acontecer uma E2 em ciclo hexano se você tiver essa condição. Se o grupo abandonador estiver em equatorial, o próton, né, equatorial, não acontece a eliminação E2. Só vai acontecer a eliminação E2 quando o grupo de partida e o próton estiver antiperiplanar na posição axial-axial. Né? Aqui tem um exercício interessante do Kleiden, né, que leva em conta esse tipo de raciocínio aqui, que eu acabei de falar, que você tem esse substrato aqui, né, esse ciclo hexano substituído, e ele fala que, o exercício fala que é produzido esses 2 alcenos, né, na proporção de 1 desse aqui para 3 desse aqui, né, 1 desse aqui para 3 desse. Então esse aqui é produzido, esse alceno é produzido em maior quantidade. Veja que se você usar o diáster isômero B, onde você só mudou aqui esse cloro que estava trans-ametila e agora está cis-ametila, né? Ele só é produzido esse alceno 1 aqui, né? Esse alceno mostrado anteriormente, unicamente e 250 vezes mais lento do que o anterior, né? Como a gente explicaria esse exercício? Veja, como eu disse antes, grupos volumosos tendem a deixar os conformers, esse equilíbrio de flipping, de inversão, ele tende a ficar sempre na posição equatorial. Então, ele como que se trava o conformer nessa posição aqui. E esse aqui você não precisa nem considerar. E esse aqui é o que vai acontecer a reação. Veja que, no primeiro caso, a gente tem o grupo abandonador, o cloro e o próton antiperiplanar, mas não tem só uma possibilidade de abstração de próton antiperiplanar. Você tem esse próton laranjinha aqui, então dá para acontecer a formação da dupla aqui, saindo esse próton em verde, ou aqui saindo o próton em laranja, o que explicaria a formação de 2 compostos. Além disso, a saída do próton verdinho faria com que formasse o alceno mais substituído, daí a maior proporção dele formado, porque o estado de transição dele tem menor energia, né? Então isso aqui no segundo caso, né, você vê que a única possibilidade aqui de uma E2, partindo desse isômero aqui, desse conformer, desculpe, seria em que a isopropila aqui, o grupo isopropil, não está na posição equatorial. Esse isômero aqui é muito mais estável, esse conformer, do que esse aqui, né? Então você tem um equilíbrio envolvido para que ocorra a possibilidade de ter o grupo abandonador e o próton antiperiplanar um ao outro, e esse equilíbrio faz com que a reação fique muito mais lenta. Além disso, você não tem a possibilidade de acontecer a formação de 2 alcenos, porque não há próton aqui antiperiplanar ao cloro nesse conformer, né? O que está antiperiplanar é o grupo isopropilo. Então, só a possibilidade de produção de um único alceno, e ele é 250 vezes mais lento, porque você tem esse equilíbrio que é lento envolvido aqui para que se forme o conformer onde acontece E2. Aí vocês poderiam perguntar, qual que seria o produto se fosse via E1, essas reações aqui fossem via E1. Então aqui o que acontece? Eu desenhei aqui os dois, você tem o primeiro aqui desenhado, o primeiro caso, e você tem o segundo, né? Então no caso de uma E1, como a gente sabe, a etapa limitante é a saída aqui do cloreto, né? Que vai acontecer nos 2 casos. E saindo o cloreto, a gente forma o mesmo carbocátion, independente qual isômero você usou. Esse carbocátion deve sofrer rearranjo, porque lembre, todo carbocátion pode sofrer rearranjo. Formando essa espécie aqui, vem a base, retira esse próton aqui, ou do outro lado, tanto faz, porque vai levar o mesmo produto, né?
e leva à formação de um único alceno. Veja que esse alceno aqui não é formado nesse caso aqui, né? Não é formado nem nesse caso e no outro caso, que deste isômero formam dois produtos. Então, seria fácil de decidir entre um mecanismo E2 e E1 no caso desses estereoisômeros. A regioseletividade também pode ser influenciada pelo uso de bases, né? Bases impedidas, né? Quer dizer, o uso de base forte impedida pode levar ao alceno menos estável, porque, na verdade, aí você tem um fator cinético envolvido, né? A base mais volumosa sempre vai tirar o próton mais de fácil acesso, que é o próton cinético, né? O próton que leva ao produto termodinâmico. Então, por exemplo, se você tem esse composto aqui, né? Esse substrato, você veria a possibilidade de tirar esse próton aqui, que eu vou chamar de 1, ou esse próton 2, né? Então, se você usar uma base forte e impedida, preferencialmente, você vai tirar o próton 2, porque ele está mais desimpedido, né? Tem o fator estérico envolvido. Se você usar uma base menor, tão forte quanto, ela vai tirar o próton que vai levar ao alceno mais substituído. Okay? Então, a base, o tipo de base que você usa pode influenciar. Bases fortes e impedidas levam muitas vezes ao produto menos estável, porque é o próton mais desimpedido. Aqui, só um exemplo experimental, né? Você tem esse substrato aqui, você usou etóxido, forma o alceno mais substituído, que é o termodinamicamente mais estável, usando de novo o postulado de Hammond, deve ter energia de ativação menor, e o próton menos estável forma, a abstração do próton menos estável, que leva ao alceno mais instável, acontece em menor quantidade. Se eu usar uma base forte e impedida, você forma majoritariamente o alceno menos substituído, porque é a única opção. O próton é aquele próton que a base consegue tirar porque ele está mais desimpedido. Só para acabar, um outro mecanismo que eu gostaria de mencionar é E1CB. No E1CB, a diferença é que a gente tira, na verdade, não sai primeiramente o grupo abandonador, mas sai o próton primeiramente. Então você tem o estado de transição com característica de negativa, com carga negativa, né? Então, qualquer fator que estabilize carga negativa vai favorecer esse tipo de reação. Isso acontece, a gente vai ver quando falar de enóis, né? Isso acontece quando a gente forma enóis, né? A gente tira o próton e esse próton sai primeiro e acontece essa estabilização aqui da carbonila, né? Então, é um exemplo. Outro exemplo que acontece em E1CB é quando você, por exemplo, tem flúor na molécula. Como o flúor é uma base mais forte do que o cloreto ou brometo, o que acontece é que você tem um estado de transição onde tem característica mais de carga negativa, né? Então, primeiro se tira o próton, depois é que sai o fluoreto. Então, o mecanismo é um pouco diferente do que do E1, né, onde sai o grupo abandonador e forma uma carga positiva. Ali a estabilidade de um carbânio é o inverso de carbocátion. Quanto menos substituído o carbânion, mais estável. Aguardem as listas de exercícios que nós vamos mandar sobre o assunto. Aqui um resumo geral, né, que tem do livro do Kleiden. Você tem a eliminação E1, que sai o grupo abandonador, forma uma carga positiva e depois a base tira o próton. A etapa lenta é a formação do carbocátion. A E2, lembrando, só acontece quando o grupo abandonador e o próton estiver antiperiplanar, elas acontecem ao mesmo tempo, numa etapa só. E a E1CB primeiro a gente tira o próton, forma um carbânion, e esse carbânion depois é que tira o grupo abandonador. Tem que ter uma formação de uma carga negativa. E aqui essa tabela aqui com todos os mecanismos possíveis, tanto de substituição quanto de eliminação. E vocês veem aqui quantas vezes aqui aparece
a E2, né, eliminação E2. Então, se a gente tivesse que generalizar, a maioria das vezes acontece eliminação, ok? Não substituição. E aqui você tem cada um dos casos. Grupos metila não pode sofrer eliminação, então só tem substituição, ok? Veja que quando você tem um substrato terciário, pode acontecer E1, SN1, mas também pode acontecer E2, ok? Então, legal saber isso de forma geral, mas nós vamos acabar entendendo isso melhor quando fizer todos os exercícios. Dê uma olhada sempre que possível nesse resumo, porque ele é bem interessante, mas não precisa decorar, tá? Um abraço, tchau, tchau.